Muito boa noite, queridos ouvintes do Junta Médica. Estamos iniciando a segunda temporada hoje. Depois de 6 meses, estamos iniciando mais 6 meses hoje, a segunda temporada do Junta Médica. Nesta segunda-feira, 4 de setembro, 17 graus em Porto Alegre, chove na capital dos gaúchos. Desde ontem chove muito, aliás, setembro é um mês chuvoso. Aqui, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, eu cresci ouvindo falar em enchente de Santa Bárbara, enchente de Santa Rosa de Lima, enchente de São Miguel. Mas, enfim, vamos passar. Setembro é um mês maravilhoso. Em setembro entra a primavera, tudo fica mais florido, tudo fica mais... eu fico mais otimista em setembro. É o mês que eu mais gosto. Acho que depois de março, que é o mês que eu nasci, né? Mas estamos dando início a mais um Junta Médica nesta segunda-feira, num oferecimento da farmacêutica Hertz. Fazer com amor para viver melhor. Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, orgulho de ser médico. E Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Antes de mais nada, peço que você fale, se não se inscreveu no canal ainda, vai lá, ali embaixo tem inscrever-se, inscreva-se no canal, compartilhe o link, mande para os seus amigos, seus familiares. Olha, o tema é muito interessante. Temos aqui 3 grandes especialistas no tema e nós vamos fazer um programa extremamente interessante. Então, não seja egoísta. Vai lá e compartilhe o link com seus amigos, seus familiares, coloca nos seus grupos, coloca nas suas redes sociais. Nós vamos fazer um grande programa. O Brasil é o segundo maior transplantador de órgãos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. No ano passado, só no ano passado, foram quase 26 mil cirurgias desse tipo, sendo 20% delas de rins. Mesmo assim, atualmente existe mais de 60 mil pessoas na espera por um novo órgão, 380 delas aguardando um coração. Existem cerca de 600 hospitais espalhados pelo país, autorizados, habilitados a fazer transplantes, sendo que 90% desses procedimentos são bancados pelo SUS, caso único no mundo. Para conversar conosco sobre isso, convidamos hoje, vou em ordem alfabética aqui, a doutora Flávia Heinz Feyer, que é mestre em cirurgia pela URGS, doutora em transplante hepático pelo Hospital Sírio-Libanês. Atualmente é médica do grupo de transplante hepático adulto e pediátrico da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e transplante hepático adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela tem especialização em transplante hepático pediátrico, atua na área de pesquisa de transplante hepático, do fígado, né? Adulto e transplante pediátrico. Boa noite, seja bem-vinda, doutora Flávia Feyer. Feyer? Eu não sei, é Feyer ou Feyer? Feyer. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre esse assunto que é tão importante para a população, ainda mais no nosso mês de setembro, que é o mês verde da doação de órgãos. Só para uma pergunta inicial, a senhora trabalha na área do receptor ou do doador do fígado? Na verdade, não existe muito uma diferença assim clara em que área que a gente trabalha. Acaba que a gente trabalha nos dois momentos, né? Atualmente eu fico mais na parte do receptor, mas por grande parte da minha vida também trabalhei na central de transplantes como equipe de captação de órgãos. Obrigado, doutora Feyer. Conosco também o doutor Leonardo Crot. Ele é nefrologista do Serviço de Nefrologia do Hospital São Lucas da PUC, professor de Clínica Médica da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, coordenador da Organização de Procura de Órgãos, OPO2, aqui do estado do Rio Grande do Sul, foi entre 2011 e 2015, atualmente é professor adjunto do Núcleo de Formação em Medicina Interna, coordenador geral do internato e membro do Núcleo de Inovação Pedagógica da Escola de Medicina da PUC, e médico do Serviço de Nefrologia do Hospital São Lucas, também da PUC do Rio Grande do Sul. Boa noite, seja bem-vindo, doutor Leonardo Crot. Está mutado o seu microfone, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui, podendo dividir um pouco da experiência que a gente tem na área de transplante, na área de transplante renal, e procurar
através desses canais, sensibilizar as pessoas para um assunto que é tão importante, né, que envolve tantas pessoas doentes, para trazer uma qualidade de vida melhor e muitas vezes para salvar a vida dessas pessoas. Então, é um prazer poder estar conversando com vocês. Os transplantes renais dominam 20%, representam 20% de todos os transplantes no Brasil. Não sei se essa é a média no mundo também. Então, o senhor trabalha bastante, né, doutor? Quantos transplantes por mês, por exemplo? A gente fazia, em média, em torno de 100 transplantes ano na PUC, né? A gente é o terceiro hospital em maior número de transplantes do estado aqui, ficando atrás do Clínicas e da Santa Casa. Com a pandemia, a gente teve um impacto muito grande na redução desse número de transplantes. Hoje, esse ano, a gente espera chegar em torno de 70 transplantes no final do ano. Isso representa em torno de 5, 6, 8 transplantes mês, mais ou menos, na PUC. Obrigado, doutor Leonardo Croce. Doutora Nadine Clausel, mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu o doutorado em cardiologia e ciências cardiovasculares pela Universidade de Toronto, no Canadá, em 1993. Atualmente é professora titular da Faculdade de Medicina da URGS. Entre 2012 e 2016 foi vice-presidente médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e hoje é a diretora-presidente do Hospital de Clínicas, aqui da capital gaúcha. Boa noite, doutora Nadine, a senhora que é cardiologista. Por que o coração é o que menos tem transplante? Porque é mais complicado, é mais difícil conseguir doadores? Qual é a circunstância que faz com que o coração seja um dos transplantes mais difíceis, mais raros? Boa noite. Bom, primeiramente, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando nesse canal, sempre pertinente, né, que a gente discuta na nossa sociedade a questão da transplantação, as suas implicações enquanto sociedade, especialmente num sistema robusto, como é o Sistema Nacional de Transplante Brasileiro, né, com critérios de equidade, acessibilidade e tudo mais, então a gente vai falar sobre isso, mas o coração, de fato, é o órgão, juntamente com o pulmão, de mais delicadeza, né, no preparo, na logística, exige uma agilidade muito grande para que possa ser feito o transplante, e no mundo inteiro a dificuldade ela só é superada com enormes esforços institucionais, estados, né, com colocação de aeronaves tipo jatos para encurtar tempo. Né, o transplante de coração só pode ser feito quando entre a retirada do coração e o término do implante gira em torno de 4 horas. Isso é extremamente complexo de fazer essa operação, considerando também que os doadores têm que ser muito bem cuidados. Existe um cuidado especial para o doador, que é um candidato a doar coração e doar pulmão, senão não é possível utilizar. Tem uma série de critérios. Doutora, muitas curiosidades sobre esse tema. Quem é doador? A família fica sabendo ou a família não sabe? E a família pode ser um complicador nesse interregno de tempo que a senhora falou aí de 4 horas? Não, depois que a família... Vamos lá, vamos começar pelo começo. É muito importante que se converse sobre doação enquanto família, né? A gente sempre recomenda, né, que a gente fale em casa, fale para os irmãos, para os filhos, para os pais, não é? Quero ser doador, caso me aconteça uma situação de morte violenta ou uma morte súbita, etc. Importante essa discussão. Tem gente que coloca isso na carteira de identidade, né? Mas a família sempre pode, em alguma situação daquele momento todo, dizer não. Vai ser abordada pela equipe de captação no hospital em que se encontra a pessoa com diagnóstico de morte encefálica e não querer doar. Não é que seja um complicador, é um direito da família, né? Mas o que preocupa é depois que a família aceita doar, por questões logísticas e de tempo, a família desiste de doar. E esses números eles são computados pelo nosso sistema todo nacional de transplante. É um número que não é pequeno, de famílias que dão para trás. Demorou muito,
era para ser tal hora, não é mais tal hora, a equipe tal não chega, a equipe... Flávia sabe, né? Foi buscar muitas vezes, sabe da complexidade que é a retirada de múltiplos órgãos, e as famílias ficam tensas, então tem que ter uma abordagem muito acolhedora com a família, explicar que pode levar, às vezes, 24 horas para que tudo aconteça, até que a família possa prestar as homenagens e enterrar aquele ente querido. E isso é muito sensível. Isso tem que ter pessoas muito bem treinadas para conversar com a família nos diversos hospitais do Brasil, que são potenciais locais em que esses doadores se encontram. Qual é o índice de sucesso disso, doutor? Qual é o índice de sucesso? Ou qual é o índice de rejeição da família? Eu acho que gira em torno de 30%, 40%. Os dados da BTO foram... 46%. 46%, né, Flávia? De negativa familiar. Na então, verdade, assim, eu até estava vendo isso hoje, só para complementar o que a doutora Nadine está falando. Nosso estado aqui é em torno de 46%. Santa Catarina e Paraná cai para 26%. Para ver como a abordagem e a questão de como fazer isso de uma forma organizada ajuda bastante. Muitíssimo. Então, às vezes, a gente está com toda a engrenagem pronta, né? As nossas equipes, elas se deslocam para fazer a busca. Transplante de coração e de pulmão, o hospital que vai fazer o transplante manda uma equipe para buscar. É diferente do rim, que não vai uma equipe específica buscar rim. O rim vem... Esse assunto rende muito, doutor. Nós vamos, ao longo do programa, perguntar mais coisas. Por exemplo, por que tem o coração, é um doador, já se sabe que aquele doador tem tal tipo sanguíneo, que tem tal tipo de característica e tal, e ele tem a morte encefálica, e ele não serve para a Flávia, mas serve para o Leonardo, digamos assim, né? Por que ele é rejeitado por uma equipe médica que tem na fila o Júlio, por exemplo, e não o João? Não sei se alguém quer responder sobre isso, senão eu vou ficar falando até amanhã sobre isso. Não tem problema. Não. Deixa os mais jovens falar aí, Júlio. Não. Para o rim, o critério é a afinidade genética, né? Então, a gente não faz transplante de alguém que está numa lista que está quase morrendo, né? Então, a pessoa, no critério para o fígado e para o coração e para o pulmão, é um critério de gravidade. Esse é o primeiro critério para decidir a equipe que vai ser alocado aquele órgão. O rim, como a gente tem a hemodiálise, a diálise peritoneal como uma maneira de manter aquela pessoa por um bom tempo de vida, a gente, com o transplante, objetiva muito mais melhorar a qualidade e também melhorar a sobrevida, né? Porque o transplante, ele aumenta a expectativa de vida da pessoa que está em diálise. Então, o rim, ele é distribuído por a distribuição do órgão é por compatibilidade. Então, a cada doador se monta uma lista de pacientes com base em critérios, os principais são de compatibilidade genética com aquele doador. Nos outros órgãos, daí envolve critérios de gravidade, alguns critérios de tamanho, né? Daí as provas cruzadas para ver se a pessoa não tem algum anticorpo já pré-formado contra aquele doador, né? Então, é por isso que, às vezes, vai para uma equipe ou para outra, ou para o Júlio, ou para o Leonardo, ou para o Flávio. E o senhor falou rapidamente sobre sobrevida. Qual é o índice de qual é o sucesso de sobrevida de um paciente transplantado de rins, por exemplo? Hoje, assim, se a gente for comparar alguém que está em hemodiálise, né, a gente pode, às vezes, até triplicar a expectativa de vida daquela pessoa transplantando. As pessoas em hemodiálise, por exemplo, os diabéticos, que são a principal causa das pessoas irem para a hemodiálise, eles têm uma sobrevida muito amenizada pela hemodiálise, isso transplantando, a partir do 106º dia, tem um trabalho clássico que mostra isso, o risco de morte dessa pessoa decai muito em relação a permanecer em hemodiálise. Então, a gente aumenta muito a expectativa de vida dela, sem falar da qualidade de vida, a história de trazer a pessoa à sociedade, dar um retorno. A hemodiálise limita muito a pessoa a poder trabalhar pelo desgaste todo, e a ideia do transplante principal é aquela pessoa voltar à atividade laboral normal e até à atividade física. Então, essa é a melhora da qualidade de vida da pessoa também, além da expectativa de vida. Qual é o tempo de médio de espera, doutor, nessa lista aí?
A gente tinha um dado do Rio Grande do Sul antes da pandemia, a média de espera de transplante de rim, né, da lista de rim, era em torno de 1 ano e meio. A gente agora está numa uma espera maior. Tá? Então, a gente teve muito diminuição de doações e teve diminuição de número de transplantes, a lista está aumentando cada vez mais. A gente, para ter uma ideia, a gente tem no Brasil em torno de 30 mil pessoas em lista para rim, né? A gente faz em torno de 5.300 e só o ano passado ingressaram em lista para 10 mil pessoas no Brasil. Então a lista está aumentando muito. Né? As doenças, a gente está tendo doenças cada vez mais prevalentes e com expectativa de vida maior. Então a gente está com cada vez mais pessoas entrando em lista. Né? Doutora Flávia, o doutor Leonardo disse que o principal fator que afeta os rins é a hipertensão e a diabetes. No caso do fígado, o que leva à falência do fígado a ponto de que o indicativo seja de um transplante? O fígado ele acaba diferindo um pouco na questão que tem muitos diagnósticos que podem levar a uma necessidade de transplante de fígado, né? Até há pouco tempo atrás, a cirrose pelo vírus C era uma das causas mais comuns, mas hoje a cirrose causada pela gordura no fígado, né, pela obesidade, que é chamada cirrose por NASH, né, tem passado. Então, ao longo do tempo, com mudanças no tratamento, por exemplo, do vírus C, enfim, foi mudando esse perfil do paciente adulto, né, que precisa do transplante. Fora isso, existem as causas urgentes, que o paciente pode entrar em insuficiência hepática por alguma intoxicação medicamentosa ou alguma infecção aguda, ou até aquele paciente que tem um tumor no fígado e ele precisa de um transplante por causa desse motivo. Então, é bem assim, diversa a gama de diagnósticos que um paciente tem que pode necessitar de um transplante de fígado. E qual é o que se sabe, se diz que o fígado é o único órgão que se regenera. Quanto essa cirrose, essa morte, porque a cirrose é uma necrose de parte do tecido do fígado, quanto que ela tem que ocupar para que que impeça o fígado se regenerar, doutor? A cirrose é uma doença que acaba afetando o fígado como um todo. Não existe que uma parte do fígado é afetada pela cirrose e a outra não. A questão é que, ao longo do tempo, o paciente vai perdendo essa função hepática, né? E vai variar muito a evolução de acordo com cada etiologia, ou seja, o que causou aquilo, e com cada paciente. Então, não existe uma fórmula para eu dizer o quanto do fígado que precisa para ele, né, levar o tempo para transplantar. O que acontece é que existem parâmetros que a gente avalia regularmente num paciente que já se sabe que tem cirrose, para ver o quanto que ele está, digamos, próximo de necessitar um transplante ou não. Hoje, no Brasil, esse cálculo é chamado de MELD. É um cálculo que é feito com exames de laboratório e de acordo com a pontuação do paciente, ele entra como uma prioridade ou não para a lista do transplante. E qual é o ganho de expectativa de vida que o paciente transplantado tem em relação ao que tem uma cirrose ou um caso cancerígeno de fígado? Na verdade, a gente trabalha muito no transplante com a sobrevida do paciente, né? E até acho que, obviamente, no rim é essa questão também, né? No coração, e a sobrevida do enxerto, ou seja, daquele transplante que ele recebeu. Por quê? Porque um paciente pode ter uma falha e necessitar de mais de um transplante, certo? Então, a gente trabalha com esse tipo de sobrevida quando a gente vai avaliar o que vale a pena para o paciente ou não ser transplantado. Então, o que a gente aceita hoje como uma questão para indicar um transplante para alguém, uma expectativa de que ele tenha uma sobrevida em 5 anos entre 65% e 75%, que é o que mais ou menos se compara para adultos, né, no Brasil e no mundo. Tá? Então, em 5 anos, que é o que a gente acaba avaliando. É claro que existem variações, né, mas é o que a gente tenta aconselhar quando a gente pensa em indicar, ou seja, o transplante ele não pode ser fútil, não é? A gente tem que indicar o transplante para a pessoa ter uma sobrevida e também para a pessoa ter uma qualidade de vida. Né? E o índice de rejeição é grande, doutor, do órgão? Não, o fígado, claro que todos os pacientes têm que usar a medicação para não rejeitar, certo? Mas ele é um dos órgãos que a gente chama que são mais
tolerogênicos, assim, que ele consegue tolerar uma imunossupressão mais baixa. Existe a chance de rejeitar, sim, mas ela não é uma chance muito alta desde que o paciente use as medicações de uma maneira regular e correta, né? E o uso de órgãos animais, doutor? Por exemplo, se falava... Isso é experimental, na verdade, né? Isso tudo em questão... É tudo em questão experimental, sim. A utilização enfim, de porcos, enfim, que seja, isso não está na prática clínica corriqueira, né? Existem alguns experimentos que têm resultados, assim, muito discordantes, então não é uma coisa que se use atualmente, né? Já se tentou até a questão de transplantar células só do fígado para se regenerar, também não tem um resultado. Então, hoje o que a gente tem é o transplante com o doador falecido ou com o doador vivo, né? Isso que a gente tem na área do fígado. Obrigado, doutora Flávia Feia. Doutora Nadine, o coração, quais são as variáveis para que um coração seja aceito para tal e qual paciente? O que muda? Quais são os condicionantes para que um receptor receba um coração? Acho que a composição mais tradicional é grupo sanguíneo, né? Tamanho, né? De superfície corporal, peso e altura, basicamente isso. E cada vez mais a gente também procura ter o painel imunológico dos pacientes com antecedência, né? Às vezes são pacientes muito graves, que já receberam algum tipo de procedimento, ou, né, mulheres, ou que tiveram vários filhos, ou transfusões de sangue, e podem ter anticorpos, né? Então a gente também, cada vez mais, analisa o perfil de HLA para ver a compatibilidade em relação ao doador. Então, e obviamente tem a gravidade, né? Está se falando bastante agora sobre priorização em lista, né? Quem é que vai para frente na lista? O critério maior é a gravidade, né? O paciente que está dentro do hospital e que precisa de suporte de medicações específicas, eventualmente algum aparelho, para que o bombeamento de sangue seja minimamente aceitável para manter a função dos rins, do fígado, dos pulmões, etc. Isso é um critério de desempate quando tudo é igual, né? Então, se conversou muito sobre isso agora com a questão do Faustão, né? Que ficou em lista e foi priorizado por uma questão, então, das suas complicações clínicas, né? Mas, de qualquer forma, sempre tem que analisar grupo sanguíneo, proporção de tamanho, né? Tamanho do coração do doador em relação à caixa torácica do receptor, o peso, etc. E, cada vez mais, como eu falei, as questões imunológicas. Se fez muita confusão entre fila e lista, doutor. Porque fila parece que é uma fila indiana que eu sou o segundo da fila, eu sou o terceiro da fila. Não. E tem a questão da lista que tem os condicionantes todos esses que a senhora falou, não? É uma questão, enfim, até às vezes semântica, né? Em alguns lugares do Brasil se fala fila, né? Para fila de transplante. A gente não tem aqui, a gente usa aqui lista, né? Mas, na verdade, os pacientes são colocados no sistema, é um sistema informatizado, do Sistema Nacional de Transplante, que as instituições cadastradas colocam os dados do paciente ali, a idade, qual é o peso mínimo que pode ser aceito para aquele paciente, o peso máximo. Isso tem a ver com a capacidade de bombeamento de sangue, é isso? Como se fosse um motor. Também a questão anatômica, né? Para o cirurgião poder fazer a cirurgia, né? Poder colocar o coração dentro da caixa torácica e ficar bem, né? Além da questão também da força da bomba e tudo mais. Mas todos esses dados são colocados numa plataforma, o código de cada instituição transplantadora, coloca lá e vai, então, para a lista, né? E as listas são regionalizadas, o Brasil é muito grande, né? Então, nós colocamos aqui no Sul os nossos pacientes, a nossa área de abrangência para coração, como eu falei no início, tem que levar em conta a distância. Então, nós não estamos competindo com órgãos, por exemplo, no Ceará, né? Para o rim é diferente, acho que o Leonardo porque só o transporte levaria mais do que essas 4 horas aí de... É impossível. Vida útil, a nossa né? área de abrangência é Santa Catarina e Paraná, e no norte do Paraná é complicado, né?
Como eu falei antes, a gente teria que ter à disposição aeronaves muito rápidas, teria que ter jato, né? Jato da FAB para ir buscar, né? Doutor, no caso específico esse do Faustão, parece que houve a situação de que o coração do doador teria sido oferecido a uma equipe e essa equipe rejeitou. Rejeitou em função desses parâmetros aí que a senhora... É possível, eu não sei detalhes, acho que tem tanta coisa que correu na mídia, é possível, às vezes oferecem um coração para nós, ou um fígado, enfim, e apesar daquele paciente ser o primeiro, se analisa, ou o nosso paciente não está em condições, está numa condição muito doente naquele momento, que a gente não pode ir adiante com o transplante, por exemplo, né? Ou acaba chegando um resultado de HLA que mostra uma incompatibilidade imunológica, a gente tem que abrir mão, né? Às vezes falta um exame vital, para nós um exame vital é ecocardiograma. Tem que ter uma análise de ecocardiograma, para dar uma olhada, para ver como é que o coração está batendo. Nem todos os lugares têm ecocardiograma disponível. Tem muito... olha, daria para fazer um programa só de coração, porque... Eu não quero monopolizar aqui, para não... Né? Pelo amor de Deus. O Plínio Baú está aqui, diz para a Nadine falar mais. Não, o Plínio é meu amigo, o Plínio sabe que quando eu começo a falar desse negócio Mas qual é a taxa de sobrevida, doutor, nos transplantados de coração? Isso eu gosto de falar. Eu acho que o transplante de coração é um transplante salvador de vida. Né? Tirou o coração, não funcionou, a chance desse paciente... Ele não vai viver. Né? Então, é vida e morte aqui. Então, o que a gente calcula? Qual é a sobrevida do paciente com a doença dele, que basicamente é insuficiência cardíaca, é o nome, né? Todos os pacientes que vão ao transplante têm insuficiência cardíaca, de um tipo ou de outro tipo. Então, a gente tem cálculos para ver a sobrevida esperada em 12 meses. E aí a gente sabe quanto que o transplante vai oferecer de sobrevida no primeiro ano. Na nossa instituição, na instituição XYZ, não adianta pegar dados de Nova York e querer dizer que é a mesma coisa ali na esquina. Quando a gente estava falando um pouco aqui, né? Números, às vezes, a gente, né? Então, qual é a realidade para o transplante do órgão X no Brasil, na instituição Y, etc., para responder essa pergunta. Então, a sobrevida esperada no primeiro ano para transplante cardíaco não pode ser menor do que 90%. Ou não deveria ser menor do que 90%. É isso que se espera. E tem que ser muito superior... Isso significa que se o paciente não fizer o transplante, ele pode morrer em um ano. Se ele fizer, ele tem 90% de chance de sobreviver. É isso? Isso. E a gente tem que trabalhar nos programas para manter esse padrão. E isso dá muito trabalho, porque o transplante, qualquer um dos transplantes, né, tem o ato cirúrgico, com todos os cuidados que a gente está conversando aqui, preparação, busca, etc., cirurgia, CTI, e depois tem uma vida nova que se abre, com uma série de medicamentos, muda a vida do paciente e da família, para que tudo dê certo em um ano. Mas para que a gente bote esse paciente para trabalhar de novo. Eu imagino, doutor, que o que o paciente ele quer saber, tudo bem, vai viver o ano que vem, mas quantos anos mais eu vou ter de vida? Talvez seja isso. Então, já te digo, de coração, a Sociedade Internacional de Coração e Pulmão, que são os dados mais fidedignos que a gente acompanha, dizem que nos dizem que a mediana de sobrevida de coração é em torno de 13 anos e meio, mais ou menos. 13 anos? 13. É claro que tem gente que a gente conhece que sobreviveu 20 anos, né? Mas a mediana é em torno de 13 anos, mais ou menos. Então, isso a gente tem que ser claro com os pacientes sobre isso. A gente, quando faz a conversa pré-transplante ali no Clínicas, a gente puxa a cadeirinha e explica tudo, porque tem muita fantasia sobre isso, né? Tem o risco perioperatório. Uma vez vencida o risco cirúrgico, tem todo o primeiro ano, né, que é um ano complicado no transplante. Tem muitas coisas que têm que ser ajeitadas. No transplante cardíaco é uma coisa detalhista, o paciente tem que voltar, fazer biópsia, ajusta a imunossupressão, o rim isso, o rim aquilo. Enfim, é uma novela. Eu imagino que no primeiro ano ele vive em função do coração. Muitas vezes os pacientes do interior se mudam aqui para Porto Alegre, porque é tanta coisa que tem que fazer, e a gente explica isso, né? Eles ficam aqui, alugam um apartamento,
ficam na casa de um familiar, ficam 3, 6 meses, para a gente ficar perto. A gente vê esses pacientes quase toda semana, né? Tem um nível de um exame, a ciclosporina, o tacrolimus, é uma coisa, é uma complexidade grande, mas é muito satisfatório. Eu acho que isso é importante dizer, né? Quem faz transplante tem que ser apaixonado por fazer transplante, senão não funciona. A senhora faz o transplante, a senhora atua no Não gosto, não, eu sou uma clinicona, não. Não pega o bisturi? Não, nem gosto de entrar em sala cirúrgica, isso é para os deuses, eu sou uma pessoa do chão, da terra. Não, eu vejo a pressão e eu uso estetoscópio no ouvido. É isso que eu faço. Doutora Flávia, e no caso do fígado, quanto tempo, qual é a mediana essa? Quanto tempo o paciente diz assim, doutor, quanto eu vou viver ainda? Vou poder ver minha neta crescer? Eu até ia comentar isso, que até perguntar para a Nadine, porque eu acho que tem uma grande diferença aí, que as doenças, ela me corrige, né, se estiver errado, mas a recidiva da doença que causou o problema inicial para necessitar do transplante, no caso do coração, é uma coisa que é muito mais rara, certo, Nadine? No momento que o paciente passou aquele primeiro ano, ele recebeu o coração, ele, né, a chance dele é que é diferente do fígado, né? Muitas doenças do fígado, elas podem voltar, né? Então, por isso que muda um pouco essa questão da sobrevida, né, no caso, né, do paciente adulto do fígado. Mas a gente tem pacientes que, com certeza, sobrevivem, como eu falei, 70% deles sobrevivem pelo menos 5 anos, né? E depois disso, a gente consegue manter ali, fica em torno de 60%. Depois de 5 anos, 60% daqueles pacientes ainda estão vivos, né? Mas existe a recorrência da própria doença, pode ser a recorrência do câncer que o paciente teve. Muitas vezes o paciente é transplantado adulto numa fase já mais, período mais idoso, os pacientes são transplantados com 60, 65 anos, essa média vem aumentando, né? Então, eu acho que isso também é uma questão que muda. Quando a gente fala da criança, é bem diferente. A criança é transplantada muitas vezes pequena, com 6 meses, 1 ano de vida, eles têm filhos, eles vão aos 20 anos, então é um outro perfil, né, que a gente avalia. Mas com certeza, o transplante ele é muito válido dentro dessas condições, né? O paciente ganha uma sobrevida muito importante, né? Nesses 5, 6 anos, 10 anos. Obrigado. Doutor Leonardo Croce, eu vou deixar vocês daqui conversando sozinhos, conversando entre si, eu vou sair, mas antes eu quero lhe fazer a pergunta, considerando que é uma troca de uma peça, nós como se fôssemos um automóvel, vamos trocar o carburador, vamos trocar suspensão, sei lá, essa peça é uma peça usada, não vou botar uma peça usada, não tem peça nova na prateleira, né? Foi usada e nem sempre bem usado. Como é que se avalia as condições dessa peça, desse rim que vai ser doado? O quanto ele pode estar saudável ou não? Até onde pode estar prejudicado e assim mesmo valer a pena fazer o transplante? Como a fila do transplante renal ela é grande, né, tem bastante gente na espera, a gente transplanta menos da metade da nossa necessidade para suprir a fila. A gente, ao longo dos anos, a gente foi estendendo os critérios de seleção do rim. Na década de 90, rins acima de 45 anos eram descartados. Daí começou-se a aumentar esse critério de idade, né? Quanto mais idoso o doador, mais a peça está gasta, né? Mais o rim sofre, mais a massa de filtração do rim vai diminuindo. A partir dos 40 anos, a gente perde potência no nosso rim. Então, a fila só aumentava. Então, a gente começou a expandir critérios. Hoje, a gente chama doadores até 60 anos como doadores que a gente aceita se não tem nenhuma doença. Entre 55 e 60 anos, até pode ter algum grau de hipertensão ou diabetes, a gente avalia a função do rim. A gente sabe que esse rim, às vezes, não é o ideal. E acima de 60 anos, né, todos os doadores a gente considera com rins não tão favoráveis. A gente tenta avaliar bem esse rim, né, antes de implantar, ver toda a história. Algumas vezes se faz biópsia do rim antes do implante, né, que é o tempo que a gente tem ali de preparação do receptor e os testes imunológicos. Então, é avaliado bem a história, exame físico, ver os exames que a gente tem disponíveis e a biópsia, e aí seleciona. Muitas vezes a gente escolhe rins
que são mais idosos e oportuniza ele para pessoas mais idosas. É difícil a gente pegar um rim de 70 anos e colocar num jovem de 20 anos. A gente sabe que a expectativa de duração desse órgão nesse receptor, ele não vai ter o que a gente espera que dure um órgão, né? A doutora Nadine disse que tem que fazer em 4 horas o coração, entre a retirada do doador e implante no receptor. E no caso dos rins? O rim tem descrito até 60 horas, né, do rim no gelo. Mas a gente sabe que a partir da 24ª hora, a chance de funcionamento vai diminuindo. Mas a gente tem um gap maior, né, de possibilidade de implante, né? Então, a gente... Uma isquemia, esse tempo se o paciente é um doador múltiplo, então primeiro se tira o coração, aí depois se tira, deixa o rim por último. Normalmente na retirada, né, do coração, o receptor já está sendo também já preparado lá, né? Então o coração e o pulmão são os primeiros a sair. Na sequência sai fígado, quando saía pâncreas junto, né? Agora faz tempo que a gente não tem captação de pâncreas no estado, vinha na sequência, e o rim realmente é o último órgão a ser retirado, né, nessa abordagem do doador de múltiplos órgãos, né? Obrigado, doutor Leonardo. Cláudio, eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão na live. Se eu não citar você, é porque você não mandou nem um oi para o tio Júlio aqui. Manda um oi que o tio Júlio te manda um abraço. A Vânia Lofiego conosco, o Ademir Bisotto lá de Cachoeirinha, o Ivan Azevedo, a Jupetec, o João Antônio das Raquetas Reversíveis, Estevão, o Sérgio Pinheiro, a Maristela Castro, a Mônica de Sanches, o Deloir Silva de Pelotas, a Cláudia Araújo, o Geraldo De Bastiani, o Júlio Martins, a dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, o Plínio Baú, já mandou um abraço para todos vocês aqui, a Clarice Facchini, a Vera Silva, é mãe de nefrologista lá de Passo Fundo, o Hugo Mano, o Paulo Brant, o Nilo Cardoso, a Sandra Paraguaçu, a Cláudia Maria Silva, o Jair Régio, Renato Ferreira, o Mauri Macedo, o André Loser, o Ricardo Gerard, a Márcia de Freitas, o Ivan Kilian, o Vinícius Jucum, o João Souza, a Márcia Ribeiro, o João Paulo da Fontoura de Taquari, o Dalnei Fur, Luiz Marrone, o Tuti Bilhalva, o Mário Petec, o Sérgio Alves de Matos, Marcelo Padum, o Egídio Farias, quem mais? O Jorge Guerra, o Dimer Oliveira, o Cleison Cessego, a Caroline Castro, a dona Orli Sebem, lá de Arvorezinha, a Michele Miller, o Carlos Pimmel, o Alexandre Martins de Lima, a Flávia Nakonetsky, Maria Eduarda Crefe, o Nelson During, lá do Defesa.net, quem mais aqui? O Clóvis Resler, o Geraldo Nunes, lá de São Paulo, o Valdir Abreu, a Lúcia Lambi, o Ronaldo Cielikov, o presidente do Sicredi. O patrocinador está ouvindo, hein? Tá gostando. O Ariel Cântara, lá de Brasília, a Lia Mara Mana, a Angélica Petrilo, o Paulo Rubens dos Santos, Silvana Ferraro, a Marião Berghauser, o Rinaldo Penteado, advogado, o professor Eduardo Vieira, professor de robótica lá do Rio de Janeiro. Enfim, se você não falei, é porque você não mandou um oi aí, manda um oi que o tio Júlio menciona você aqui. Eu vou deixar agora os médicos conversando entre si por uns 5, 6 minutos. O tema é livre, vocês vão conversar aquilo que vocês melhor entenderem. Nós vamos ficar só aqui, de ouvido. Eu acho que eu podia começar. Eu acho que o assunto que mais nos une aqui, né, que é o que possibilita a gente estar transplantando, né, é a gente ter o doador, né. Acho que a doutora Nadine já falou ali no início, né, sobre o quanto importante é comunicar a família. E é tão difícil a gente conseguir o doador em morte encefálica, né, que é uma situação tão especial, né, não é qualquer pessoa que morre que vai oportunizar a doação de órgãos, mas é o doador que entra em morte cefálica. E a morte cefálica é tão peculiar que a gente não tem... A pessoa não vai adoecendo e entra em morte cefálica. É sempre uma tragédia que acontece na situação daquela família, né? Ou a pessoa teve um AVC, né? Ou a pessoa acabou sendo ferida por um acidente grave, um tiro, né? E essa é a pessoa que vai talvez oportunizar, né, a gente ter a possibilidade de captar órgãos e doação, né? Hoje em dia, até sempre falo para os alunos que a gente tem muito mais chance de precisar de um transplante, né? Porque a gente está
envelhecendo e adoecendo, adquirindo doenças, né, seja pela obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, de a gente virar um doador, né, do que de a gente virar ter necessidade de receber órgãos, né, do que a gente ser um doador de órgãos. Que é uma situação tão peculiar de uma morte, numa situação que é de urgência, né, que a pessoa acabou falecendo, infelizmente, e que aquela família que está enlutada ali numa situação trágica, não preparada para aquilo ali, tem que tomar uma decisão que é tão importante, né, para ajudar tantas pessoas. Então, se essa coisa de comunicar a família, eu acho que a grande importância disso está em aquela pessoa, se aquela família já está previamente sabendo do desejo daquilo ali, ela vai acabar oportunizando que aquilo aconteça, né? Ela vai querer fazer a vontade, o desejo daquela pessoa teve em vida para poder ajudar uma outra pessoa. E um dado que eu acho que é muito interessante é que não tem nada na medicina que a gente consiga, né, oportunizar a sobrevida de tanta gente. Tem um estudo que mostra que uma doação múltipla de órgãos, né, que pode levar até 8 pessoas a se beneficiar daquilo ali, ela aumenta a expectativa global dessas pessoas em 70 anos. Nenhuma doença, né, se a gente somar as 8 pessoas beneficiadas, a expectativa de total disso aí são 70 anos. Nenhuma doença, nenhuma intervenção médica que a gente possa fazer, existe uma expectativa de aumentar a sobrevida, né, de pessoas, fora a qualidade de vida dessas pessoas. Então, acho que é isso que é uma das coisas que nos unem aqui. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro para todas as pessoas também que estão ouvindo junto conosco aqui, né? Eu acho que pegando esse gancho, Leonardo, setembro, né, o mês da doação agora, múltiplas iniciativas, acho que conversar com as famílias, como eu disse antes, conversar sobre isso em casa, né? Mas eu acho que também tem um papel do Estado muito grande, né? Das centrais de transplante, das CIDOTs, né? Das OPOS, né? Tem toda uma engrenagem que precisa fazer valer com que esse gesto nobre se efetive em transplante. Né? E é uma responsabilidade enorme, né? De fazer múltiplas campanhas de doação. A gente está vendo agora o Estado iniciou mais uma, né? Importante, em várias dimensões aqui da sociedade, mas isso tem que se transformar em maior número de transplantes de todos os órgãos. E a gente tem que entender a logística necessária para que todos eles sejam beneficiados. Ou por que é um e o outro não? Quais são as diferenças e as necessidades e colocar expertise e capacitação, né, técnica para fazer funcionar, né? Então, a gente sofre muito isso na pele do transplante cardíaco. Temos conversado aí com a Central, amanhã temos uma reunião específica para tratar de transplante cardíaco, né? Porque no estado nós estamos numa situação diferente dos outros estados do Brasil, em relação ao transplante de coração, pelo menos. E a gente tem que entender o que acontece. Nós temos a Central de Santa Catarina e do Paraná, que todos conhecem, os modelos que eles são. E aí eu não estou falando só de transplante cardíaco, né? Estou falando de doação, de efetivação por milhão de habitantes, né? São modelares no Brasil inteiro, né? Proporcionalmente, né? Níveis mundiais, níveis de Espanha, né? Que é o país que mais retira. Né? Então, Estados Unidos, Espanha, e aí tem o número de Santa Catarina que está batendo ali, né? Isso. Então, e aí, nesse sentido, a gente se beneficia, né? Porque a gente é lindeiro com Santa Catarina, né? A gente brinca com eles, né? E isso nos auxilia bastante. Mas, puxa vida, né? Vamos olhar para o que a gente pode fazer melhor, né? Falar mais sobre isso, trabalhar com as unidades de terapia intensiva, com as emergências dos hospitais do interior, né? Então, tem bastante coisa que a gente pode discutir para melhorar a efetivação, né? Uma vez que a doação é confirmada, né? Fazer a engrenagem rodar. Sim. Eu acho que, na verdade, até nosso meio médico, acho que poucas pessoas entendem como é que é a complexidade de conseguir efetivar um doador, né? Eu acho que o transplante, ele é um trabalho que se faz em equipe, tanto em equipe do próprio hospital, como a gente está falando sobre a equipe de captação das OPOS, que tem que trabalhar com a família. Então, para toda essa engrenagem funcionar e acabar efetivando o transplante é muito complicado. É muito complicado.
E mesmo falando em Brasil, que é longe, a gente pode falar no nosso próprio estado, se a gente for comparar com a Europa, do Rio Grande do Sul é quase o tamanho de vários países europeus. Eu tive num congresso recentemente lá e eles, assim, eles não entendem a nossa distância, né? Então, realmente, para a gente aceitar doadores de outros locais, para a gente conseguir se deslocar, às vezes o deslocamento não é fácil, a gente tem que fazer deslocamento terrestre para ir captar. Se a gente vai a Pelotas, se a gente vai a Passo Fundo captar, é muito longe. Então, se não se disponibiliza, às vezes, a questão do transporte aéreo, aquilo não se efetiva, a família não vai querer esperar, eles não esperam, né? E o processo, às vezes, é demorado. Até acho que a gente tem que falar um pouco sobre a própria manutenção dos nossos doadores. Muitos intensivistas não entendem que aquele paciente é uma pessoa que vai doar, ele não está em óbito. É um paciente. Então, ele precisa ser mantido de uma maneira adequada para que para que aqueles órgãos estejam em situação adequada na hora da gente poder. E muitos médicos, como eu estou falando, também não entendem isso. Então, como é que a gente vai querer esclarecer a população se às vezes nem os nossos próprios colegas entendem a real importância? Então, é um desafio diário, né? Então, a pessoa que tem que encabeçar isso na própria central de transplantes também tem que ser uma pessoa que se envolva com isso, e a gente sabe, né? Nosso dia a dia aqui é muito duro, né? Obrigado. Nós ficamos aqui só ouvindo. Tem já um monte de perguntas aqui dos nossos ouvintes. Eu quero mandar também obrigado aos nossos médicos. Mandar um abraço também aqui para o José Maria Farias, o Israel Bisotto, a Eliane Ferreira de Cachoeirinha. Cachoeirinha está em peso aqui. A T. Flor, o Alexandre Beneman, de São Francisco de Paula, o Celso Valente, o Delmar Fio, a Sandra Castro, Maurílio Oi. Tem mais quem aqui está na live? O Gelson Galvão, o homem das rádios lá de São Jerônimo, região carbonífera. O Fernando Diniz, o Rodrigo Kessler, da Tumolândia. Quem mais aqui conosco? O outro celular. É assim, tem dois celulares, o Edson Sela, o Eldo Schuch, o Pedro Regis, o Jorge Guerra, o Márcio Ribeiro, a Cláudia Araújo já tinha falado, o Paulo Correia, o Marcos Hutsatz, médico, Marcos Giovanni Hutsatz, o Alexandre Barney, quem mais aqui? O Heron Ferreira, o Ivan Marcelo, o Flávio Luiz Teixeira, Moema, o José Borges, o Ivan Araújo, o Paulo Brant conosco. Já tem perguntas, o Jane Kronst também conosco aqui, a Lenice dos Santos. Perguntas. A primeira pergunta é do Dr. Plínio Baú. Ele insistiu, é uma pergunta polêmica. Eu já troquei opiniões com ele aqui pelo WhatsApp. Ele pede que a doutora Nadine comente vou ler exatamente como ele botou aqui. Sobre a propriedade do corpo. Eu achei assim, Plínio meio polêmico demais, Plínio. É que ele diz assim, ó. Ai. Bota os óculos aí, Júlio. Ele diz assim, encaminhei para todos. Veja essa importante questão. Na minha opinião, o corpo do falecido pertence ao Estado e deverá ser doador compulsório. Só não será se declarar em vida o desejo de não ser. Aumentaria muito o número de doadores. Questão importante. Peço que fales com a Nadine sobre a propriedade do morto. Obrigado, Plínio. Já está botando fogo, né? Que espetáculo essa pergunta. Olha, eu não sei se eu concordo muito com isso, sabe? Também não. Acho que é muito delicado. Eu acho que tem tanta coisa que precisa ser feita para aumentar a transplantação. É claro que a doação tem que aumentar, esse é o ponto de partida, e tem um espaço grande para ser feito sem que seja compulsório, né? Mas tem todas as outras camadas que são do Estado. Antes do corpo ser do Estado, o processo é do Estado. Depois que a família doa. E aí é que a gente não pode falhar. Porque a família está, ao meu ver, fazendo um ato de generosidade. Eu prefiro enxergar assim, né? No momento de extrema dor, de extrema choque, né? Ser abordado por uma equipe, a gente tem que tentar se colocar no lugar das pessoas e das famílias, a gente tem que fazer esse exercício de humildade, assim. E é um momento difícil, em condições inóspitas, às vezes, nos hospitais, num canto escuro de um hospital.
Então, antes de dizer que o corpo é do Estado, eu acho que tem que trabalhar o processo da abordagem da família, obter a confiança dessa família para exercer a doação, e aí nada mais pode dar errado. E É. aí é difícil. Eu acho que essa história, em todas as culturas, em todas as épocas, o corpo é um ente sagrado. Ele é, tanto é que a violação de cadáveres é crime, né? Então o corpo a propriedade do corpo ela é do indivíduo. E aí eu acho que não, mas eu acho que tem um certo fundamento nessa pergunta, se eu vou poder falar, não questão de defender, mas tem muitos países em que a maneira de como a adoção é efetivada é diferente. Então depende da cultura do país, depende de muitas coisas. E existem países que eles não necessitam do consentimento familiar para que a adoção seja efetivada, ou seja, a adoção é manifestada em vida e não é necessário a família fazer essa autorização. Não sei se foi nesse sentido a pergunta, mas sim, isso existe também. Então acho que depende de como a cultura daquele país vai abraçar o processo da doação. A dona Vera Silva está dizendo assim, se o corpo é do Estado, ele tem que fazer o enterro também. E aí o João Paulo da Fontoura, que é historiador, está dizendo assim, não, isso aí pode criar um mercado de encomendas de órgãos. Tem bastante trabalho mostrando, né, que a doação para a família que doa, ela até traz algum conforto, sabe? Exato. Então traz um benefício, né? Na medida que tu está tirando aquele órgãos daquele corpo, daquela família, a gente está surrupiando, né, quase, né, e violando um direito daquela pessoa. Então eu acho que o compulsório é muito forte, né? É uma forma do ente querido viver em outras pessoas, né? Isso. E pode trazer resiliência para aquela família, um bem-estar. A única vez que se tentou obrigar no Brasil a doação foi um retrocesso muito grande, que foi aquela coisa da carteira de identidade. Né? Que daí muita gente começou a manifestar o desejo de não doar, né? Sem saber o que representava a doação. Né? Então, eu acho que o trabalho que existe, e a gente tem números muito bons dentro do Brasil, né, de doação. Então, eu acho que o que a doutora Nadine falou ali de trabalhar com a abordagem da família, de como as equipes especializadas nesse momento ali, né, de estar dando suporte para a família. A gente tem números bons dentro do Brasil de doação sem ter essa necessidade de obrigatoriedade. O meu querido amigo, irmão, camarada Plínio Baú, a sua proposta não foi aprovada, foi rejeitada. Ele levantou um tema que é importante, mas enfim. Eu quero, antes de passar as perguntas dos nossos ouvintes, eu vou aos nossos comerciais, porque afinal de contas, né, nossos comerciais é que garante aqui a água mineral do tio Júlio. Vamos lá. O Resfenol, os comerciais da Hertz. O Resfenol, tio Júlio está aqui. O Resfenol conta com uma fórmula completa composta por analgésico, antitérmico, antialérgico e descongestionante, que promove múltipla ação contra os principais sintomas das gripes e resfriados, com ação a partir de 15 minutos. Já o Periotrate é uma linha de enxaguantes bucais antissépticos, indicados para eliminar os micro-organismos que causam a placa bacteriana, a gengivite e o mau hálito. É eficiente no controle da placa bacteriana, devido às suas propriedades de retenção e de liberação prolongada do ativo na boca, o gluconato de clorexidina. E, por fim, o Ritmoneuran é um ansiolítico fitoterápico que auxilia no estresse diário, amenizando os sintomas de ansiedade, irritabilidade, agitação nervosa e insônia sem causar dependência. Hertz, farmacêutica especializada em consumer health, com mais de 200 produtos nas farmácias de todo o Brasil. Eu fui conhecer a Hertz tem mais de 70 anos. A Hertz começou com o Galenogal, lá da minha cidade, lá em Pelotas. Isso é mais antigo, né, do que os mil-réis. E aí continua sendo um laboratório extremamente atualizado. Conosco hoje aqui no programa Junta Médica dessa segunda-feira, a doutora Flávia Heinz Feier, o Dr. Leonardo Krut e a doutora Nadine Clausel. Vamos às perguntas. Tem uma pergunta aqui, doutor Krut, que é do Hugo Mana. Ele pergunta assim: quem já tirou um rim, está só com um, pode
vir a fazer um implante? É um transplante? A gente vive bem com um rim só, né? Então não tem necessidade de transplantar. Se teu rim está funcionando adequadamente, né? Quem vai precisar transplantar é quem está numa situação já que o rim está em falência, né? Que ele está necessitando de diálise, o transplante representa uma opção de tratamento. A gente provoca essa situação de tirar um rim de alguém para doar para outra pessoa. O transplante de rim tem doador entre vivos, né? Então, que a gente consegue se manter bem com o funcionamento de um rim, então não tem necessidade de implantar um novo. Vamos ver aqui quem mais. E só tem algumas restrições, talvez alimentares, né, doutor? Um cuidado maior, né? Quando tem um rim só, tem que ter o cuidado para essas doenças que atingem esse rim, né? Então a gente tem uma situação já de hiperfiltração e algumas doenças também aumentam o risco de desenvolver a doença renal. Então tem que cuidar bem desse aí, não vai precisar de um novo por enquanto. O João Souza pergunta aqui, ó, como é que alguns transplantes são feitos rapidamente, tanto para o doador e receptor, e outros ficam anos na fila e acabam até morrendo antes de fazer o transplante? Quem se habilita? Olha, a mortalidade... Você só pode repetir, desculpa, não ouvir o início da... Era sobre como é que qualquer? O que ele perguntou? Como é que alguns transplantes são feitos rapidamente? Okay. Anda mais rápido. Para o doador e receptor, e outros ficam anos na fila e acabam até morrendo antes de fazer o transplante. A doutora Nadine estava iniciando. Não, eu posso tentar responder pelo coração. No Brasil, a mortalidade em lista de espera para transplante de coração gira em torno de 30%. É bastante alto isso. Morre na fila 30%. Não conseguem transplantar, né? Então, isso é... Agora, no rim, acho que o Leonardo falou, né? O percentual de pessoas, o número de pessoas que entram em lista por ano e o número de transplantes que são feitos por ano. A lista só aumenta, né? Eu brinco assim, no fígado eu não sei como está. É quase uma loteria, né? A pessoa tem que aparecer um rim que seja muito parecido com ela tem que estar bem para transplantar, não ter nenhuma anticorpo pré-formado contra aquele rim. Então, às vezes, muita compatibilidade. Tem que aparecer um rim muito parecido, a pessoa passa a ser um dos primeiros na lista ali para aquele doador. Né? Então, isso é muito... depende um pouco da sorte. Eu acho que tem a questão da compatibilidade, da urgência daquele transplante e quão grave que a pessoa está. Então, é muito variável. Não tem como comparar, a não ser que tu saiba todos os dados. O fulano foi 10 dias, o outro levou 6 meses, o outro levou 1 ano. Vai depender muito de como aquele paciente está. O Valdir Abreu faz uma pergunta que eu já fiz para o doutor Croce, mas que eu posso repassar também para a doutora Flávia e para a doutora Nadine. Até que idade os órgãos dos potenciais doadores podem ser aproveitados? O Croce disse que, no caso de rins, até 60 anos. Até 70. 60 ainda a gente considera normal. A gente tem recebido de 70, às vezes até 75, 80. Se a pessoa é muito saudável, a gente tem expandido. Baixa quilometragem. Eu ando baixa quilometragem, né? Coração a gente é mais estrito, né? Em geral, máximo ali ao redor de 50 anos, mas aí precisa fazer um cateterismo cardíaco antes de receber, antes de aceitar o órgão, porque a partir dos 40 anos já começa a ter a chance de ter problemas de placas nas coronárias, placas de gordura nas coronárias. Então, aí já é mais um grau de complexidade, teria que fazer um cateterismo cardíaco no doador, né? Isso aí é um esforço gigantesco conseguir fazer isso acontecer. Então, a idade média aí das pessoas que a gente acaba transplantando, usando o coração, vamos dizer assim, é abaixo de 40 anos. Nos países na Europa e nos Estados Unidos, eles estão expandindo isso, né? Expandindo um pouquinho mais, mas eles têm muito mais chance de fazer cateterismo nos pacientes, eles têm uma rapidez para busca que é absurda, né, em relação a transporte aéreo, né? Eu morei no Canadá há muitos anos, eu morava em Toronto, e às vezes tinha uma doação na costa oeste, eles iam a Vancouver buscar um coração e voltavam para transplantar em Toronto, né? Em Alberta, né? Então é outra agilidade, né? E no caso do fígado, o fígado pode até mais, assim. Tem até transplantes octogenários, assim, de doadores octogenários. Então, assim, nossa expectativa de vida da população e as causas da morte encefálica estão sendo cada vez em pessoas mais idosas. Então, a gente vê que os doadores estão mais idosos e com um pouco mais doentes.
Então, a gente acabou aumentando, dependendo das condições, a gente só consegue definir isso depois, na hora de fazer a captação, mas 75 anos é factível ainda de aceitar um doador por fígado. A professora Lúcia Lambi, professora de pessoas portadoras de... Nem é portador, não é esse mais o termo, tio Júlio. Com habilidades, altas habilidades, ela pergunta que fica a demanda para as instituições de ensino atualizar os estudantes para compreender a importância da doação de órgãos e de sangue. Assim se tornarão adultos conscientes. Bom, a Angélica Petrillo faz uma pergunta interessante. Nós estamos falando sobre transplante. Aliás, até a chamada do cardio diz assim, quando o transplante é a última esperança. E ela diz assim, o que precisamos fazer para nunca chegar numa situação dessas? Como é que a gente cuida melhor do coração? A gente até já fez programa sobre isso, mas é bom... o aprendizado vem pelo ouvir repetir sempre as mesmas coisas, dizia Piaget, né? Então nós temos que repetir às vezes as coisas. No caso dos rins, doutor Croce, quais são os cuidados básicos para não chegar à necessidade de ter que transplantar? É a prevenção das principais doenças que levam, né? A doença renal crônica, que é a hipertensão e diabetes, tratar, né? Uma vez que a gente está envelhecendo e está adquirindo com os anos essas doenças, estar em acompanhamento, tratar adequadamente a pressão e diabetes para o rim não evoluir para uma doença renal crônica. É viver de uma maneira saudável, é se alimentar bem, é tomar água, né? Comer pouco sal. São coisas que estão ajudando na prevenção dessas doenças que são as principais causas das pessoas necessitar de transplante. No caso dos fígados, doutora Flávia Feia? Na verdade, a gente já tem, e no Brasil, que isso é diferente até de outros países asiáticos, que é a questão da vacinação em massa, né? Então, por exemplo, a hepatite B, que é uma causa de cirrose e transplante em países asiáticos, muito ainda, aqui não, né? Hepatite C, como a gente estava falando, né? Então, a questão da prevenção. E, na verdade, como eu falei, obesidade é uma causa que está levando a problemas do fígado, então tem que ficar cuidando essa questão. Isso é uma epidemia, né, no mundo, então isso também está atingindo as doenças do fígado e, é claro, o alcoolismo, né, gente? Então a gente sabe que a cirrose por álcool ainda é uma causa muito importante, né, levando à necessidade de transplante. Então essas seriam as principais evitáveis, as outras vão ser, enfim, ou azares ou questões da vida, né? Doutora Nadine, nós já fizemos acho que 27, 28 programas, todos os programas há um combate ao fumo. O fumo é um fator desencadeador de doença. E todos os programas, com exceção de um, que foi dos dentes, a indicação que deve caminhar, deve fazer um exercício. Como meus ouvintes sabem que eu sou preguiçoso, eles ficam dizendo, aí, tio Júlio, agora eu quero avisá-los que eu estou caminhando todos os dias 2,5 km. Porque o meu escritório agora fica a 1,5 km da minha casa, então 1,250 km da minha casa, eu vou e volto a pé, tá, pessoal? E não fumo, nunca fumei, então o tio Júlio está agora dentro do padrão. Doutora Nadine, para o coração não chegar à situação de precisar de um transplante. O problema é o seguinte, né? A maior causa de levar alguém ao transplante é a insuficiência cardíaca, cuja maior causa é o infarto agudo do miocárdio, né? E que a gente sabe que tem alguns fatores que podem prevenir, mas a gente sabe que epidemiologicamente segue aumentando, né, os casos de insuficiência cardíaca de pessoas que sobrevivem ao infarto, porque conseguem chegar para fazer angioplastia, etc., mas acaba danificando o coração. Então, o número de pessoas com insuficiência cardíaca no Brasil, que se estima, é mais de 2 milhões de pessoas, né? Obviamente, nem todos vão chegar a ponto de precisar do transplante, mas se estima que fique ali em torno, talvez, de 5%, o que é muita gente. Então, hoje a gente sabe que o transplante cardíaco no Brasil atende mais ou menos 20% da necessidade que seria. As pessoas nem conseguem chegar ao acesso ao sistema de saúde, né? Então, é muito prevalente a insuficiência cardíaca, é a maior causa de internação hospitalar no SUS, é a insuficiência cardíaca, e o transplante, junto com o transplante de pulmão, é o que é menor realizado, então é lá no outro extremo, né? Então, tem muita coisa para fazer de prevenção, basicamente de infarto, né? E aí vai a caminhada, vai o não fumar, vai cuidar da pressão, cuidar do diabetes, etc.
Obrigado, doutor Nadine. O João Paulo da Fontoura diz assim: o Pelé teve câncer de rim com 36 anos, extraiu o órgão e viveu até os 83. O Jorge Silva pergunta como está a produção de órgãos artificiais. Há um tempo atrás se falou assim, agora a grande a manipulação genética, nós vamos ter que criar clones, nós vamos ter até aquilo parecia ser só ficção científica e eu acho que até hoje não tem nada que tenha de concreto, né? Ou algum... Para rim está tendo bastante experimento nisso aí. O rim do porco, ele é um rim compatível com o ser humano, então está se mudando algumas coisas da genética do rim do porco, né? E está se fazendo agora experimentos nesse sentido. Até recentemente, há 2 semanas atrás, saiu na mídia geral que eles implantaram o rim do porco numa pessoa em morte encefálica que doou o corpo para estudos. E essa pessoa está sendo mantida ali com o funcionamento do rim já há quase 2 meses, né? Então eles estão, e o rim produzindo urina, então já sem rejeição, né? Mas ainda está em muita fase de experimento, né? Implante em seres humanos para mudar a sobrevida para vivos ainda não está acontecendo. Mas é uma perspectiva, talvez, para o futuro, a geração de órgãos nos animais compatíveis com o ser humano, né? Com essas mudanças genéticas. O problema é transplantar o espírito de porco, doutor. Aí é daí. Um abraço ao Gil. Teve uma manipulação de uma traqueia, né? Recentemente, eu acho que foi o mais próximo de conseguirem implantar algum órgão que é mais simples, assim, questão do funcionamento. Um abraço para o Gilson, que manda parabéns para o tio Júlio, por estar caminhando. O Vilmar Machado. E quem mais? Tem mais, olha, nós já passamos 6 minutos da nossa hora. 1 minuto para mandar sua pergunta. Eu já vou para as considerações finais dos nossos convidados desta segunda-feira, 4 de setembro. Se não mandar agora, no próximo minuto, a Mônica Luca de Sanches mandou um abraço lá de Caxias do Sul. Quem mais aqui? O Plínio Baú quer fazer uma campanha aqui para doação de órgãos. Então, eu não posso doar. Meu fígado eu tive... Quem teve hepatite não pode doar, né, doutor? Doutora Flávia. Quem teve Só se for hepatite A aqui, não tem hepatite A, não tem problema, mas se for hepatite B ou C, depende até, porque é um assunto um pouco mais complexo, mas não é inviável, tá? Não é inviável se o fígado estiver bom, tá? Mas porque eu não posso doar sangue. Eu não posso doar sangue. Explicar em 5 segundos. Eu não posso doar sangue, por exemplo. Eu tive hepatite quando era criança, tinha 5 anos, eu nunca pude doar sangue. Então tá, ninguém mandou mais pergunta, quero agradecer a participação dos nossos convidados e oportunizar que eles se despeçam com suas considerações finais. Doutora Nadine Clausel. Não, eu queria agradecer, acho que é importante falar sobre isso, lembrar da importância da doação, mas tudo que vem depois da doação, até pela responsabilidade do Estado de fazer com que aquela família, na sua generosidade, naquele momento, tenha, então, a efetivação do transplante, né? Doação não é igual a transplante. Então, a gente precisa fazer muito trabalho enquanto instituições e como Estado para efetivar e honrar a doação que as famílias fizeram. Se perde muito, doutor, entre a doação e a... Sim. Temos que diminuir essa perda e trabalhar para melhores condições de cuidados do doador, como a Flávia também mencionou. Isso é um fator limitante para a qualidade dos transplantes. Muito obrigado pela sua participação, doutora Nadine. Doutor Leonardo Croce, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, podendo trazer um pouco da experiência que a gente tem e esclarecer a população sobre esses pontos sobre o transplante, que eu acho que é fundamental que as pessoas se sensibilizem com essa causa. As listas estão cada vez maiores, as pessoas morrem em lista, né, como foi bem colocado aqui, e a gente pode ajudar muita pessoa num ato que é de doação de órgãos que vai ser enterrado com alguém, né? Então a gente consegue com a doação possibilitar que outras pessoas vivam melhor e principalmente que tenham uma chance de vida. A gente pega crianças às vezes
né, que estão numa situação de terminalidade em função de doenças pulmonares, cardíacas, e tu está oportunizando uma doença, uma expectativa de vida, uma qualidade de vida e um convívio com a família dessas pessoas. Eu acho que essas oportunidades que a gente tem de falar para a população, assim, trazer um pouco do esclarecimento, acho que são muito válidas para a gente poder estar ajudando muita gente. Obrigado, doutor Leonardo Croce. O programa foi tão bom que eu vou pedir o seguinte: você assistiu todo o programa, encaminha um link para os seus amigos, coloca nas suas redes sociais. É muito importante que muitas pessoas participem, assistam e se informem, porque a informação de qualidade é fator de saúde. Tem a melhor informação, você pode cuidar melhor do seu corpo, viver mais e com mais qualidade de vida. Obrigado, doutora Flávia Fayer. Suas considerações finais, e muito obrigado pela sua gentileza da sua participação. Obrigada, foi muito bom conversar com vocês, e eu acho que a gente tem que reconhecer, temos muitas coisas ruins no nosso país, tem para melhorar. O transplante no Brasil, ele acaba sendo um exemplo para o mundo, nosso sistema, que é uma coisa que a gente deve se orgulhar, mas a gente não deve deixar de investir nele, tem também muito para crescer. Então, eu acho que trabalhando duro, a gente consegue melhorar essa questão, e a população se motivando, não só no mês de setembro a doar, mas durante todo o ano, lembrar disso, né? E eu acho que essa é uma questão que a mídia também ajuda bastante e deve continuar. Eu agradeço a todos vocês, tá? Um abraço. Obrigado. O que o Júlio sempre fala, sejam exageradamente felizes. A felicidade é saúde. Se você é feliz, o seu corpo está feliz. E aí você consegue melhorar o seu padrão de saúde, tudo, você consegue viver mais e melhor, tá certo? Um beijo do tio Júlio e até segunda-feira que vem. Tchau.